E aí, depois disso, cara, rolou... Então tá, então eu vou voltar ao lance da doação que Tá. você perguntou. Em 2000, nessa mesma época eu tava com depressão, que eu te falei, aí eu fui em busca de inspiração musical. Depressão aquela Eu tive várias de depressões na minha ficar vida. deitado, não querer sair, de ter compromisso e falar, putz, Minha primeira depressão foi com 11 anos, tentei me matar, caramba. porque eu queria, de alguma forma, acabar com aquela dor. E a única forma que eu achava era assim. Então, no fundo, eu via minha mãe sofrendo e tal, eu falava, mas você não tem culpa. Entendeu? Tipo assim, a minha depressão, ela sempre ia sendo anestesiada. Então ela voltava depois, voltava depois. Toda vez que você nega suas sombras, elas só crescem, e crescem, e crescem. Até chegou um momento com 24 anos que não aguentei. E aí ela veio com tudo. Sabe como foi? Olha que interessante que foi. O meu pico de depressão, na hora que eu, tipo, pá! Eu acendi um incenso. Me veio um cheiro. E aquele cheiro me remeteu a uma lembrança da minha infância, que era aquele lugar que eu não queria mais acessar. Nossa. Aí não tive mais como. Porque o cheiro também tem essa coisa, né? Claro. Cara, na hora que Veio veio, tudo pra- veio tudo assim, eu falei, meu Deus. E aí foi onde, cara, foi pro colapso assim tal. E aí eu liguei minha avó. A minha Você avó, tava onde nesse dia? eu tava em casa. Mas assim, a depressão ela não é do dia pra noite, né? Ela Não, mas vai. nesse dia do incenso. Tava em casa, tava em casa. A depressão ela sempre vai. É uma gota, são gotas pingando num copo Exatamente, até transbordar. Né? exatamente. E aí, o que rola é que eu já não tinha nem inspiração pra fazer música mais. Aí eu ouvi umas músicas indígenas do povo Yawanawá. Pode tirar isso aqui? Claro. Eu tive uma música indígena, escutei umas músicas indígenas do povo Yawanawá, eu achei muito lindo, assim, eu falei, cara, eu quero ir lá conhecer, onde é? Aí, velho, era, não sei quantas horas de carro, de voo, depois, Cruzeiro do Sul, mais 13 horas de carro, depois mais 9 horas com uma canoa. Aí eu cheguei lá. E aí, pra mim, foi transformador, porque eu tinha uma visão com vários preconceitos, assim, em relação ao povo índio, indígena, tipo, eu achava primeiro que eles eram uma cultura menos desenvolvida, a gente é mais, né? Várias questões ali e tal. É, não entendi muito bem a questão de natureza. Pô, quero shopping, né? É. Natureza em pé não é produtiva, né? E aí também tinha aquela parada tipo assim, indígena que tá na cidade não é índio mais. Ó, tô usando aqueles termos, né? Não é índio mais. Tudo que você pensava. Exatamente. E aí, quando eu fui lá, cara, foi transformador, porque eu comecei a conviver na cultura deles. Enquanto eu fazia música pra funcionar no top 10, eles estavam fazendo música pra curar, né? Literalmente. Literalmente. E a música deles é muito importante, porque eles não escrevem, né? Então a cultura dele não é passada de forma escrita, é Passar de oral, geração pra geração, os mais por velhos. música, oral, Cara. contos. E tanto é que tinha um pajé lá que ele tava cantando sempre as mesmas músicas por 8 anos em frente ao rio toda noite pra não esquecer, né? E aí quando eu gravei as músicas com eles, que eu vou chegar lá, pra eles foram, né? Mas o lance é que naquele momento ele significava várias coisas, inclusive ele significava a minha conexão com a natureza. Eu via a natureza, eu via ali e tal. Eu questionava uma parada, tipo assim, pô, será que... Eu ficava pensando assim, falava assim, nossa, será que indígena também vai ser salvo naquelas paranoia, né? Tipo, a Se eu gente não não conhecer conhece... a Bíblia, será que. Não sei o quê. Cara, mas eles conhecem a Deus. Eles conhecem, tipo assim, Conhece Deus da forma mais pura, né? não é esse... É a natureza, tá ligado? É diferente. É porque, você imagina uma parada. A pessoa nunca viu Jesus. Como é que ela vai visualizar? Como é que ela vai... Tá, então, o que eles visualizam muitas vezes é, por exemplo, a jiboia pra eles significa uma coisa muito... como se fosse uma força da natureza muito importante. Diferente do que você vê na Bíblia, o cobra como algo ruim. É. Pra eles é uma coisa boa. Aí tem Significado a pra eles. onça pintada. Porque são os animais de poder, que é o quê? O gavião real, a onça pintada, a jiboia, que são os topos da cadeia. Então são, né, os topos da cadeia. Então, enfim, eles estão para aí. Então, pra mim foi lindo, foi transformador. E tudo começou através da música, né? E aí o que acontece é que acho que a música me desarmou ali, eu fui lá. Depois daquilo, eu fiquei vários anos, né, assim, só em contato, tal, não sei o quê. Aí eu fui me tornar um personagem de um jogo chamado Free Fire. E aí perguntaram pra mim qual superpoder eu queria ter. Aí eu falei, lembrei que os dias me ensinaram, eu falei, eu posso curar as pessoas? Aí eles falaram assim, tem certeza? Eu falei, tenho. E aí, Pô, você pode voar. Não, eu só quero curar as pessoas. e aí eu trouxe esse poder pro game e meu personagem ele virou best-seller.
o mais vendido. Pô, Não por causa da minha música, não porque tava no top 10, não por causa do Alok, mas porque esse superpoder mudou a dinâmica do jogo. Já falei isso várias vezes, mas acho que é bom que reforçar isso. legal. E aí, cara, depois de 11 meses e tal, eu recebi o meu primeiro statement do quanto que eu tinha faturado, e eu tinha 50% do personagem. E aí foi um valor que eu não posso divulgar, Tá. astronômico. E você Absurdo. imagina na época da pandemia ainda, né? Então, tipo, todo mundo em casa jogando, blá, blá, blá. E aí, cara, o único valor que eu pude anunciar foi algumas doações que eu fiz, por exemplo, que eu fiz uma doação pro Brasil de 27 milhões, que eu queria o Instituto Alok. Foi uma doação que eu fiz pra Índia e pra África também, num projeto que eu tenho lá, que é Poxa, com a que Fraternidade Sem Fronteiras, que eu apoio eles e tal. Mas o grande ponto é que eu nem divulguei o resto. Mas foi muito mais. Foi espalhado pra... Não foi espalhado. Mas foi direcionado para os Entendi. lugares certos, mas eu só não posso divulgar. Entendi. Entendeu? É o deal breaker ali, né? É uma cláusula. Mas o grande ponto é que meu personagem curou dentro e fora do game, tá ligado? E aí, então, beleza. Dito isso tal, 2021, eu comecei a me perguntar, assim, pra onde era o futuro, a ver uma resposta pra mim, pô, o futuro é ancestral. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um álbum com os indígenas. Mas só pra entender, Ah. a tua cura, você saiu desse estado de depressão? Então, saí de estado de depressão na África. Ah, Foi tudo junto. é? Fui pros indígenas, saí dos indígenas e fui pra África. Porque eu saí dos indígenas, aí um amigo meu viu meu trabalho, o Andrei, que tem o Fraternidade Sem Fronteiras junto com o Wagner, viu meu trabalho com os indígenas e falou, pô, tem um projeto lá, quer ir lá conhecer? Falei, bora. Eu tava naquele processo, tipo assim, vamos aí. Quero conhecer. Aí eu fui, ia lá, encontrei o Divino com a vovó, e aquilo já pra mim foi transformador e curou minha depressão na hora. Então pra mim era muito uma questão de conexão, porque eu acho que Era espiritual, então, cara. tem uma parada que o André Fernandes me falou esses dias. André Fernandes, É. da Lagoinha? Ele Pô, falou eu vou lá. uma parada Vou lá massa. todo domingo. Ele falou uma parada massa pra mim. Ele falou assim, né, que a árvore, quando sai da terra, morre. O peixe, quando sai da água, morre. O homem, quando tá desconectado com Deus, morre espiritualmente. É. Então, pra mim, eu sentia essa parada, entendeu? Essa morte espiritual. Essa morte espiritual. Eu tava vivo, mas eu tava, né? Então, pra mim, assim, tipo... eu vou falar essa frase, e eu vou falar várias vezes hoje, porque ela é importante. Que eu acho assim, tudo na vida. Quando você não tem consciência sobre algo, é normal que você cometa erros. A partir do momento que você tem consciência sobre aquilo, você não pode errar mais, porque já não é mais um erro, é uma escolha, Exato. certo? Então, Então, você não sabe, não é uma escolha. Você não sabia Você que não aquilo sabia. era errado. a gente também, então assim, mas você tem uma inquietude dentro de si. Eu nunca quis tomar remédio pra acabar com a minha depressão. Eu queria, na verdade, era ou vou até o fim. Ou racho, né? Então eu fui nesse processo assim, de tipo movimento, né? E foi onde enfim. Então rolou essa parada, depois eu tava em 2021 me perguntando muito pra onde era o futuro, veio a resposta futuro ancestral. E aí eu falei, cara, vou fazer um álbum inspirado nas raízes indígenas e tal, não sei o que. Aí eu reuni vários indígenas, a gente fez um álbum muito lindo. Começamos a trabalhar num estúdio lá em BH, com uma galera muito massa, com meu parceiro Corren, com meu parceiro Batatinha, com o João. Foi muito legal, assim, foi um processo lindo. Documentamos tudo e tal. Só que nesse processo, obviamente, eu me conectei muito com eles. Porque, obviamente, eles também viram uma questão genuína comigo, né? E eles estavam muito resistentes, porque... No sentido de, tipo, cara, será que eu posso confiar nesse cara branco? Será que eu posso confiar nisso? Tipo, e todos eles tiveram a aprovação pra estar lá. Todos eles perguntaram pros seus mentores, pô, aí falou, vai lá, que vai ser importante. E a gente fez esse trabalho, foi muito lindo, tá sendo muito lindo, assim, transformador. E ele foi transformador, assim, no sentido de, tipo, eu comecei a me conectar mais com a questão indígena, né? Mais uma vez, aquele cara cheio de preconceitos foi sendo desmontado, né? E, cara, uma coisa que eu falo é que, assim, eu tô sempre em processo de evolução. E ainda bem, porque quando eu vejo entrevistas minhas, irmão, passadas, assim, eu morro de vergonha. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, que Mas vergonha. não tem que sentir, porque aquilo Mas é sabe uma por quê? fotografia daquela época. Mas eu ficava, tipo assim, no sentido, tipo, nossa, velho, esse cara tá, que vaidade, que bobeira, que necessidade de autoafirmação, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não sei o que falar, ai, que agonia, mano, eu vou vontade de esconder, eu quero denunciar pra tirar, tá ligado? Vou denunciar pro YouTube, vou denunciar pra plataforma. Mas eu acho que o ponto... Aquele não sou eu. Né, mas é AI, É. deepfake, nem existia na época, mas o ponto eu acho que é esse, né, é você, de alguma forma... entender que a gente tá nesse processo mesmo, assim, tal, e toda vez, cara, essa é uma outra frase também que eu vi que eu acho linda, que é, eu nunca acho que eu tô grande, tá ligado? Porque
Eu já achei lá atrás, com 24 anos, quando eu tive Você depressão. achava, é. Ah, Cheguei. número 1 do Brasil, número 40 do mundo, pela primeira vez no Brasil, não sei o Pronto. que e tal. Aí aquele vazio existencial enorme. É. Então, eu tive o privilégio de, querendo ou não, ter, né, essa revelação mais cedo, porque eu comecei muito jovem. Mas